Então, dando sequência ao livro Paulo Estevão, nós estamos na segunda parte. Hoje nós vamos começar o segundo capítulo, o capítulo que se chama O Tecelão. No capítulo anterior, então, só voltando para a gente relembrar um pouquinho, foi o primeiro capítulo da segunda parte. Foi quando então Saulo já teve o encontro com Jesus. Saulo toma posse de um dos evangelhos, né, algumas anotações que o Ananias passa para ele. Estuda e ele, no ânimo que ele sempre tem, já todo disposto a passar adiante aquelas informações que para ele mudaram a vida. Só que ele encontra resistência, né, na sinagoga ali em Damasco. Então os mais amigos, os conhecidos dele, menosprezam tudo aquilo, até zombam dele. Ele encontra um certo amparo por parte daquela reunião que ele tem, que o Ananias leva ele num ambiente, numa casa bem humilde, mas com muito amor, com muita amparo, muita amizade. Mas o que a gente vê naquele primeiro capítulo é que ele já percebeu que, apesar da disposição dele, a jornada não vai ser tão fácil. E aí então ele resolve procurar o antigo mestre dele, que era Gamaliel. Porque ele se lembra que Gamaliel tinha realmente entendido que o cristianismo talvez não fosse aquilo que eles estavam condenando, e Gamaliel parte para o deserto. E aí então ele vai em busca de Gamaliel. E aqui então começa esse segundo capítulo, ele indo atrás de Gamaliel. Então vamos lá. Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada a sua privilegiada situação no deserto, os transeuntes de Palmira, então a cidade onde Saulo se dirigiu era Palmira. Então estes lá de Palmira notaram com profundo interesse a passagem daquele beduíno seguido de humilde serviçal a puxar um mísero camelo arquejante de cansaço. Sem dúvida, reconheceram-lhe o perfil de judeu nos traços característicos do rosto, na energia serena que transparecia do olhar. Era uma cidade que com frequência chegavam, né, esses viajantes, mas Saulo chamou a atenção dos moradores ali da cidade, porque era uma cena um pouco diferente e reconheceram nele um judeu ali, né, passando. Mas Saulo, por sua vez, como ele segue, Emmanuel segue nos descrevendo, transitava com ar indiferente, como se convivesse naquele cenário de há muito tempo. Então, alguns perceberam Saulo, mas Saulo está entrando totalmente alheio a isso. Ciente de que o irmão do antigo mestre era ali negociante dos mais conhecidos e abastados, não teve dificuldade em obter informações de um compatrício, que lhe indicou a residência. Acomodando-se numa estalagem comum para refazer-se das fadigas da viagem, consultou a bolsa para regular o seu programa. Quer dizer, o Saulo saiu com uma certa quantidade de dinheiro, né, quando saiu de Jerusalém, gastou um tanto lá na estalagem em Damasco, e agora ele está entrando em Palmira, checando se está tudo bem com a quantidade que ele tinha. O dinheiro esgotava-se. Mal chegaria para remunerar o companheiro dedicado que lhe fora amigo fiel em toda a penosa viagem. Depois de informado do quantum a pagar, verificando a insuficiência dos recursos, falou-lhe com humildade. Então ele percebeu que o que ele já tinha de dinheiro era até pouco, porque ele tinha que pagar o amigo que tinha acompanhado ele, né? Ele provavelmente contratou, pediu para que acompanhasse para poder amparar ou fazer algo ali que fosse necessário. E quando ele percebe que ele não tinha o suficiente, olha aí, já também a mudança de padrão de Saulo, né? Antes orgulhoso, agora com humildade, falou para o companheiro: Judá, de momento não tenho o bastante para compensar melhor o serviço que me prestaste. Entretanto, dou-te metade da importância e mais o camelo em pagamento do restante. Então ele percebeu e falou assim:
vou te dar um tanto e o camelo como pagamento desse trabalho que você fez. O próprio servo comoveu-se com o tom humilde da proposta. Então, existe uma modificação já clara, né, na essência de Saulo, apesar da gente saber que existem coisas ainda a ser vencidas. E aí o próprio servo, quando percebeu, né, e se comove, né, com aquele tom humilde, ele fala: "Não precisa tanto, senhor", respondeu confuso. "O valor do animal basta e sobra. Desse modo, não ficará desprevenido. Contento-me com algumas moedas, apenas o necessário para custear a volta." Então ele iria se separar ali, né, desse servo e amigo. E o servo até não queria tirar todo o dinheiro que já era pouco de Saulo e fala: "O animal me basta, me deixa só o dinheiro suficiente para eu poder voltar." Saulo teve para ele um olhar de reconhecimento e, alegando a impossibilidade de o reter por mais tempo, despediu-o com expressões de conforto e votos de feliz regresso a Damasco. Depois, recolhendo-se ao quarto pobre que tomara, entrou a meditar acuradamente nos últimos acontecimentos da sua vida. Estava só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Pouco antes daquela resolução de partir no encalço de Ananias, não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse o futuro que o esperava. Então ele estava refletindo em tudo aquilo que estava passando na vida dele, né? E olha uma das coisas que ele pensa. Se alguém dissesse que ele iria passar por aquilo antes do acontecimento, da presença do Cristo para ele, né? Ele falou: olha, não vacilaria em decretar a morte. Então, olha o padrão de como Saulo lidava com as situações e como isso já se modifica. Sua existência, seus planos estavam transformados nos detalhes mais íntimos. Que fazer agora? Apesar de modificado, ele estava vivendo uma solidão, ele estava vivendo dificuldades, ele estava sem parente, sem amigo e sem dinheiro agora. Uma pessoa que estava acostumada com a riqueza, com nunca faltar nada. Que fazer agora? E se não encontrasse em Palmira o socorro de Gamaliel, conforme aguardava em suas esperanças secretas? Porque ele foi ali contando com isso. Mas e se Gamaliel não tivesse por ali, ou se ele não encontrasse? Considerou a extensão das dificuldades que se desdobravam a seus olhos. Tudo difícil. Estava como o homem que houvesse perdido a família, a pátria e o lar. Profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração. Repentinamente, porém, recordou-se do Cristo. Eu acho importante a gente prestar atenção nesses detalhes que Emmanuel nos descreve, né? Porque a gente acha que realmente as coisas são fáceis, mas se a gente refletir bem mesmo, ele teve realmente um encontro que muda a vida, eu acho que de qualquer um. Mas a hora que a gente volta para a rotina, os medos, os anseios, né, as dificuldades fazem a gente sofrer. E ele estava se sentindo perdido. E ele estava começando a amargura desse tipo de pensamento, porque imagina, ele passou uma viagem longa, as viagens naquela época não eram fáceis. Atravessando o deserto por dias, às vezes. Então, ele estava com uma amargura a invadir o coração dele. Mas toda vez que ele caía, repentinamente, porém, recordou-se do Cristo. E a lembrança da visão gloriosa encheu-lhe de conforto o espírito desolado. Então nós somos também assim, né? Cíclicos. A gente tem ânimo e desânimo. Muitas vezes na nossa vida a gente tem momentos de confiança, de plena vontade de seguir adiante e momentos em que a gente vai lá embaixo. E no caso de Saulo, como também deve ser para a gente, a lembrança do Cristo, da vida, da história, do que ele nos promete, tem que ser suficiente para a gente se erguer novamente. É que no caso de Saulo, imagina que teve um encontro pessoal com o Mestre.
E isso é suficiente para colocar qualquer um de pé, eu imagino. Principalmente Saulo, que sempre foi cheio de vigor, né, de vida, de determinação, confiando muito mais naquele, quer dizer, no Cristo, que lhe estendera as mãos, do que em suas próprias forças, procurou acalmar os sobressaltos íntimos, dando repouso ao corpo fadigado. No dia seguinte, manhã alta, saiu à rua preocupado e ansioso. Obedecendo aos informes recolhidos, parou à porta de confortável edifício, à frente do qual funcionavam grandes lojas comerciais. Procurando Ezequias, foi logo atendido por um homem idoso, de semblante risonho e respeitável, que o saudou com muita simpatia. Tratava-se do irmão de Gamaliel. Então, Ezequias é o irmão de Gamaliel, que ele encontrou. Que logo, se familiarizando com o patrício recém-chegado de longe, proporcionou-lhe confortadora palestra, buscando informar-se delicadamente a respeito do venerável rabino de Jerusalém. Saulo obtinha de Ezequias os esclarecimentos necessários, tomado de profundo interesse. Meu irmão, dizia ele preocupado, desde que chegou a Palmira, quer dizer, olha, eu li de uma entonação errada. Ele está falando, se referindo agora ao Gamaliel, né? Porque Saulo estava já perguntando, e ele fala, meu irmão, dizia ele preocupado, desde que chegou a Palmira, pareceu-me muito diferente. É possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para essa profunda transformação. A diferença de ambiente social, a alteração de hábitos, o clima, a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter-lhe prejudicado a saúde. Então, o irmão dele já está descrevendo um Gamaliel diferente, e é de se imaginar, né? Porque Gamaliel era também um rabino, né? Um doutor da lei, com a sua postura, mas que estava recentemente convertido ao cristianismo. Então, todo mundo que entendia a mensagem do Cristo, alguma coisa trazia de diferente. E quem não era cristão não entendia muito bem. Achava que, da mesma maneira que estão achando que Saulo está louco, está dementado ou está com algum outro tipo de problema, o irmão dele, o Ezequias, está falando que Gamaliel está com algum problema. Talvez fosse por conta da idade, mudança de local, mudança de rotina, mas alguma coisa está prejudicando a saúde dele. E aí Saulo, como assim? Perguntou o moço sem dissimular a estranheza. E aí Ezequias segue explicando. Passa dias e dias numa cabana abandonada que possui à sombra de algumas tamareiras, num dos muitos oásis que nos rodeiam. E isso, veja, tão só para ler e meditar num manuscrito sem importância, que não consegui compreender. Olha lá, ele está falando do hábito agora de Gamaliel de estudar o Evangelho. Além disso, parece-me completamente desinteressado de nossas práticas religiosas, vive como que alheio ao mundo. Fala em visões do céu, refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em Messias do povo e alimentava-se de coisas imaginárias, de sonhos irreais. Às vezes é com profundo pesar que lhe observo a decadência mental. Olha como que eles enxergavam qualquer um que adotasse as novas ideias. A religião para eles era muito importante, era muito presente. E eles tinham todo o ritual, e qualquer um que fugisse ou saísse desse ritual, para eles estava ou desertando, né, traindo, ou estava com algum problema mental. Minha mulher, porém, tudo atribui à idade avançada. E eu quero crer, seja antes, ou pelo menos em grande parte, devido à intensidade do estudo, das meditações prolongadas. Ezequias fez uma pausa enquanto Saulo fixava nele o olhar percussiente e significativo, compreendendo a condição do velho mestre.
Então aí Saulo já entendeu, porque ele sabia que Gamaliel saiu, né, já com essas novas convicções. A uma nova observação do moço tarsense continuava o outro loquaz. No seio da minha família, Gamaliel é tratado como se fora o nosso pai. Aliás, devo meu início de vida às suas imensas dedicações fraternais. Por isso mesmo, eu e minha mulher combinamos com os filhinhos, relativamente à atmosfera de paz que deverá cercar aqui o prezado e nobre enfermo. Quando ele discorre sobre as ilusões religiosas que o empolgam no seu desequilíbrio mental, ninguém nesta casa o contradiz. Então, olha isso, um combinado pelo carinho que eles têm pelo Gamaliel, até com os filhos, né, do Ezequias, de não contrariar. Deixa ele falar, mas é um desequilíbrio mental. E por consideração a ele, tratem ele bem. Já sabemos que não fala mais por si. A mentalidade poderosa esmaeceu, a estrela se apagou. Considerando essas penosas circunstâncias, ainda rendo graças a Deus que me trouxe aqui, para terminar seus dias aquecido pelo nosso afeto familiar e indene do escárnio de que talvez pudesse ser objeto em Jerusalém, onde nem todos estão à altura de lhe compreender e honrar o passado ilustre. Olha como que então é difícil enxergar a transformação, né, que o cristianismo fazia na época. Então, ou você era adepto, ou você era mal compreendido. E isso não é muito diferente, né, principalmente quando começou o Espiritismo. O quanto o Espiritismo foi também condenado, atacado, ainda é, hoje em dia um pouco, mas no início do Espiritismo, a gente não consegue imaginar a luta dos primeiros espíritas, né? Daqui da cidade, do movimento no Brasil, o próprio Kardec, a dificuldade que ele encontrou com relação a essas novas ideias. Mas a cidade sempre venerou nele um mestre inesquecível, ajuntou o rapaz como se quisesse defender seus próprios sentimentos de amizade e admiração. Então agora é Saulo tentando defender, fala assim, poxa vida, mas ele é alguém respeitável, né? Sim, esclareceu o negociante, convicto. Um homem do seu nível intelectual estaria preparado a entender tudo. Mas e os outros? Então estava falando para Saulo, né? Tudo bem, alguém do seu nível intelectual compreende como você está falando. Mas e os outros que não têm esse mesmo nível? A ignorância torna as pessoas mais duras muitas vezes. O Senhor não ignora naturalmente a perseguição implacável movida pelas autoridades do Sinédrio e do templo contra os simpatizantes do famoso carpinteiro Nazareno. Então, olha agora o que Ezequias fala para Saulo, né? Assim, além da ignorância, e você deve ter ouvido falar, porque o Ezequias não sabe quem é Saulo. Saulo chegou e começou como perguntando de Gamaliel como um conhecido. Mas Ezequias falando, você não deve ignorar a perseguição que está acontecendo lá para aqueles lados, que começou em Jerusalém, por conta das autoridades do Sinédrio, da qual Saulo era o principal, né? Mas Ezequias está falando como se não soubesse, ou não sabendo para quem ele estava falando. Então, falando, existe um movimento da nossa raça contra esses que estão lendo esse tipo de texto. Contra todos os que são simpatizantes desse carpinteiro nazareno. Palmira teve notícias dos fatos, por intermédio de inúmeros patrícios nobres que deixaram Jerusalém à pressa, ameaçados de prisão e morte. Quem promoveu tudo isso foi ele mesmo. Então, olha agora Ezequias falando, eu sei do que está acontecendo porque vários passaram por aqui fugindo dessa perseguição que está acontecendo lá.
Ora, foi justamente com a personalidade desse homem que Gamaliel deu as primeiras demonstrações de fraqueza mental. Então, Ezequias até também está concordando que talvez o irmão, o Gamaliel, está envolvido nessa crise mental que estava acontecendo na época, que era o envolvimento do exemplo dessa doutrina de Jesus, do carpinteiro. Se estivesse por lá, que seria da sua velhice desamparada? Então, o Ezequias está afirmando, se meu irmão tivesse lá em Jerusalém, ainda bem que ele está aqui, porque aqui a gente vai proteger ele. Mas lá, coitado, ele está dementado, ele vai ser perseguido. Naturalmente, muitos amigos, como o Senhor, estariam apostos para a defesa. Mas o caso podia tomar aspectos mais graves. Surgirem inimigos políticos reclamando medidas ingratas. Olha o que ele está falando para Saulo, exatamente o que o Saulo fazia. E de nossa parte nada poderíamos tentar para restabelecer a situação, porque na verdade a sua loucura é pacífica, quase imperceptível, e de maneira alguma conseguiríamos suportar sua apologia ao celerado que o Sinédrio mandou à cruz dos ladrões. Então ele conclui falando, apesar de ele estar fugindo da nossa religião, né? De tudo que a gente venera religiosamente, o Gamaliel, apesar de estar dementado, é inofensivo. É uma loucura que não está trazendo mal para ninguém. Então ele está falando de uma maneira até a não enxergar o mal que esses seguidores do carpinteiro poderiam promover, porque ao exemplo do Gamaliel, ele acha que é algo inofensivo. Não é alguém revolucionário que está querendo intriga, que está querendo briga. É uma loucura, como ele diz, pacífica. Saulo sentia extremo mal-estar ouvindo aquelas observações, agora tão injustas e superficiais a seu ver. Então, para ele, o assunto do Cristo sempre foi muito mais relevante, incomodava muito mais. E agora, para ele, aquilo realmente estava sendo uma injustiça. Ele olhando de fora, né? Porque agora ele não estava envolvido da mesma maneira. E com outros olhos, ele já estava vendo que aquilo era tão bobo para ser perseguido, era tão injusto, porque realmente aquelas pessoas não estavam fazendo mal para ninguém. Ele mesmo percebeu isso em algum momento, lá na casa do caminho. Ele percebeu que eles estavam ajudando os desfavorecidos, os famintos, os doentes, os excluídos. Mas o orgulho naquela época cegava Saulo. Mas agora ele já estava começando a enxergar diferente. Compreendia a delicadeza do momento e a natureza dos recursos psicológicos a empregar para não se comprometer, agravando ainda mais a posição do mestre ilustre. Então ele ficou até numa situação que ele não sabia como reagir, para não comprometer mais, para não falar, não defendendo Jesus, ou não se identificando como causador daquelas perseguições. Ele estava numa situação difícil ali. Desejando imprimir novo rumo à conversa, perguntou com serenidade: e os médicos? Qual a opinião dos entendidos? No último exame a que se submeteu por insistência nossa, descobriram que o estimado doente, além de perturbado, padece de singular astenia orgânica que lhe vai consumindo as últimas forças vitais. Então, os médicos falam que além da perturbação mental, ele também está com já algum comprometimento do corpo dele, né? Talvez por conta da idade. Saulo fez ainda algumas observações, contristado. E depois de reconsiderar as primeiras impressões relativamente à amável hospitalidade de Ezequias,
Auxiliado por um pequeno servo da casa, demandou o local onde o antigo mentor o recebeu com surpresa e alegria. Então, dessas informações, ele foi ao encontro de Gamaliel, onde o Ezequias falou que ele estaria. O ex-discípulo notou que Gamaliel, com efeito, apresentava sintomas de profundo abatimento. Foi com infinito júbilo que o apertou afetuosamente nos braços, osculando-lhe amoroso as mãos encarquilhadas e trêmulas. Seus cabelos pareciam mais brancos. A epiderme sulcada de rugas e veneráveis dava a impressão do alabastro, uma palidez indefinível. Então Gamaliel já estava realmente numa situação avançada de uma debilidade orgânica. Falaram longamente das saudades, dos sucessos de Jerusalém, dos amigos distantes. Depois dos preâmbulos afetuosos, o moço tarsense relatou ao mestre venerando as graças recolhidas às portas de Damasco. Então chegou o momento em que Saulo contou para Gamaliel o encontro com Jesus, porque Gamaliel se converteu simplesmente por observar, né, a atividade ali de Simão Pedro e os outros apóstolos, de tomar conhecimento do Evangelho, ler, e isso para Gamaliel foi suficiente. Agora, Saulo não. Saulo teve um encontro com Jesus. E aí é nesse momento que Saulo conta para Gamaliel. A voz de Saulo tinha a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costumava imprimir as emoções próprias. O velhinho ouviu-lhe a narrativa com indizível espanto. Nos olhos vivos e serenos rorejavam lágrimas de emoção que não chegavam a cair. Aquela prova enchia-o de profundo consolo. Imagina o que é você ouvir de alguém que está apaixonado também, né, pelas novas ideias, pelo assunto do Cristo. Imagina alguém chegar para você e falar assim: eu encontrei com ele, comprovando a questão da ressurreição, como muitos ficaram surpresos, né? Então, para Gamaliel, aquela notícia encheu ele de um profundo consolo. Não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso, incompreendido dos colegas, porque é uma jornada difícil. É uma jornada que, assim, você vai o tempo todo tá lutando contra a resistência de quase todos. Então, imagina uma certa insegurança, apesar da convicção ou da intuição de que aquele é o caminho certo, você se sente sozinho. E aqui, naquele momento, para Gamaliel, era um consolo, porque para ele é como se fosse a certeza. Assim, eu não estou ficando louco, me mudando para esse novo jeito de encarar, de aceitar que realmente esse que eu estou ouvindo dizer é o Messias. Porque sempre paira aquela dúvida. Nós mesmos, no nosso dia a dia, apesar da nossa convicção, quem é que nunca se sente em alguns momentos com o aspecto de que estamos abandonados por Jesus, pela espiritualidade maior? Quem é que de nós que não se sente nessa situação? E nesse momento, Gamaliel se sente totalmente convicto. Falou assim: eu não aceitei em vão aquele Cristo sábio e amoroso e que é incompreendido pela grande maioria. Ao término da exposição, Saulo de Tarso tinha o olhar velado em pranto. O bondoso ancião abraçou-o comovidamente, atraindo-o ao coração. Saulo, meu filho, disse exultante, bem sabia que me não enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta, através da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus designou-me estender as mãos amorosas, designou-se
estender as mãos amorosas ao teu espírito dedicado. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias. É verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa. Entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Olha como Gamaliel já entende tudo, né? Inclusive o porquê que Jesus visita Saulo. Porque também, da mesma maneira que Jesus enxergava em Saulo um potencial, como ele diz para Ananias, né? Saulo é para mim um vaso escolhido. Gamaliel também já reconhece isso. Saulo sempre foi admirável por todos. E Gamaliel tinha essa admiração por ele. Só que ele estava adotando medidas extremas para defender algo sem poder enxergar o que a humanidade naquela época há muito tempo esperava, porque há muito se prometia a vinda do Messias. E gerações se passam e nunca se sabe quando é que vai vir o Messias. Então, quando chega, talvez seja natural que se questione, que se duvide. Mas é a observação dos fatos, da essência de Jesus, é que comprova para aqueles que já têm capacidade de enxergar que aquilo realmente é o verdadeiro, que aquele é o Messias. E aí então, o Gamaliel falando, agora que você entendeu, agora que ele se dignou aí estender a sua mão para você no deserto, é porque você realmente vai ter um trabalho muito grande para fazer. E aí Saulo responde, sinto-me, porém, grandemente desorientado e confundido, murmurou o jovem de Tarso, cheio de confiança. Então ele sabia que ele estava desorientado e confundido, e ele fala isso convictamente. Desde a ocorrência, noto que estou sendo objeto de singulares e radicais transformações. Obediente ao meu feitio absolutamente sincero, quis começar meu esforço pelo Cristo em Damasco. E, no entanto, recebi dos nossos amigos ali as maiores manifestações de desprezo e ridículo que muito me fizeram sofrer. Repentinamente vi-me sem companheiros, sem ninguém. Então ele está falando, eu entendi, eu estou cheio de energia, mas isso faz parte de mim, já querer começar. Só que tomei um balde de água fria. Então, aquilo que aconteceu chacoalhou Saulo porque ele achava que ele era respeitável e que ele iria continuar sensibilizando a quem ouvisse ele. Mas ele se viu sem ninguém, sem companheiros. Alguns componentes da reunião do caminho consolaram minha alma abatida com as suas expressões de fraternidade, mas não foram bastantes para ressarcir as amargas desilusões experimentadas. Então, aquele encontro na casa humilde lá, né, que fizeram com que ele se sentisse acolhido, amado, amparado, deram um ânimo nele, mas não foi suficiente para ele se sentir seguro do que ele tem que fazer. Ele tem intenções, mas ele ainda não sabe qual é o caminho. O próprio Sadoc, que na infância foi pupilo de meu pai, cobriu-me de recriminações e zombarias. Desejei voltar a Jerusalém, mas através do quadro da sinagoga de Damasco, compreendi o que me esperava em grande escala junto às autoridades do Sinédrio e do Templo. Então ele já percebe, né, que aquilo que aconteceu em Damasco, em Jerusalém vai ser pior. Naturalmente, a profissão de rabino não me poderá interessar o espírito sincero, porque de outro modo seria mentir a mim mesmo. Sem trabalho, sem dinheiro, acho-me num labirinto de questões insolúveis, sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu.
Resolvi então demandar o deserto e procurar-vos para o socorro necessário. Então é por isso que Saulo corre atrás de Gamaliel, porque ele está se sentindo perdido. Ele tentou, fracassou, e agora o amparo principal é Gamaliel. E concluindo a rogativa com os olhos súplices, revelando as ansiedades tormentosas que lhe povoavam a alma, exclamou: Mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem, onde minha imperfeição não devassava senão sombras amargurosas. Amparai meu coração mergulhado em dolorosos pesadelos. Preciso servir àquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar vosso auxílio nesse transe difícil da minha vida. Essas palavras eram ditas com inflexão profundamente comovedora. Olhos firmes, embora iluminados de intensa ternura, o generoso velhinho acariciou-lhe as mãos e começou a falar comovidamente. Examinemos tuas dúvidas, de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas, à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. Então, olha a Gamaliel agora já se colocando à disposição. Vamos lá. E vamos acrescentar a experiência que Gamaliel tem, né? À luz dos ensinamentos do Cristo. E após uma pausa, em que parecia catalogar os assuntos, continuava. Falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco. Mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu, atualmente, sou considerado como louco, pacífico, no ambiente dos meus. Então, o que está incomodando Saulo é o desprezo dos outros. É o orgulho ainda, um pouco ele ainda carrega desse orgulho dentro dele. E aquele desprezo que ele está se queixando, aí Gamaliel começa falando. Eu também sou considerado como louco, um louco pacífico. Mas dentro da casa dos meus familiares eu sou tido assim. E Gamaliel segue exemplificando para Saulo. Em Jerusalém, viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Viste Estevão morrer sob pedradas e que mais? Olha o que Gamaliel está falando, né? Mostrando o que ele fez com Simão Pedro e com Estevão. A perseguição que ele está reclamando, a incompreensão que ele está reclamando, os exemplos que Gamaliel está dando foi exatamente os que ele foi a mola mestra daquele movimento. E aí ele não para por aí, Gamaliel, e fala assim, e que mais? O próprio Cristo, Redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante, entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. E aí ele termina com o exemplo do próprio mestre. Fala assim, você está reclamando dessa incompreensão? O próprio Cristo não foi compreendido. E aí olha como Gamaliel conclui esse pensamento dele. E a lição do mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Quer dizer, se o Cristo demonstrou, e ele que não tinha nada para pagar, ele não tinha culpa nenhuma. A lição é muito grande para que qualquer um de nós que resolvamos seguir ele, esperemos tranquilidade, conforto, altas expressões financeiras para seguir em nome de Jesus. Se ele que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões deste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. Isso resume
tudo que a gente pode encontrar de dificuldade e de estímulo para que a gente não se perca por essas dificuldades. Não trave, não pare. Porque não é justo a gente esperar uma vida fácil se Jesus mostrou ele sem necessidade de passar por tudo isso, porque ele não tinha do que se redimir. E nós temos. O moço tarcense ouvia aquelas palavras mansas e enérgicas com a alma dolorida, mormente no que se referia às perseguições infligidas a Pedro e no capítulo das lembranças de Estevão, às quais o velho amigo tinha a delicadeza de não aludir nominalmente ao verdugo. A respeito das dificuldades que dizes experimentar depois dos sucessos de Damasco, prosseguia Gamaliel serenamente, nada mais justo e natural, a meus olhos, experimentados dos, a meus olhos experimentados nos problemas do mundo. Nossos avós, antes de receber o maná do céu, agora ele está falando dos antepassados, mesmo antes dos seguidores do Cristo, né? Nossos avós, antes de receber o maná é o alimento que veio do céu no deserto, né? Na fuga do Egito, que o povo hebreu, amparado por Moisés, né? Fez todo aquele trajeto. Então, antes de eles receberem o maná, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. Então, em todas as passagens, inclusive do Antigo Testamento, houve dificuldade, houve sofrimento, houve esforço e testemunho no caminho da fé do Criador e tudo mais, para depois conseguir encontrar a recompensa. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Tudo isso que nós vamos ler aqui, que Gamaliel está falando, vale reflexão por muito tempo. Nós não vamos conseguir hoje tirar tudo que tem desse texto de aprendizado. Porque Gamaliel é um sábio. E ele tira tanta coisa, inclusive do Velho Testamento, que ele passa a entender com o cristianismo, que agora vai revelar para a gente de algumas maneiras. Então ele está falando disso, da dificuldade do povo hebreu, e agora falando para Saulo, que era um doutor da lei. E talvez você ainda não tenha meditado melhor nas revelações da terra prometida. O que é a terra prometida no Evangelho, né? no Velho Testamento? A promessa de Deus libertar o povo hebreu da escravidão do Egito para ir para a terra prometida, para ir para um lugar onde eles encontrariam a felicidade, a paz, um reino de harmonia. E o povo hebreu fugiu do Egito, saiu da escravidão, mas encontrou essa plenitude, esse paraíso. Então, o que Gamaliel está falando aqui para Saulo e para a gente, Emmanuel está passando para a gente, é que isso vai muito além do que as condições materiais que essa história traz. Isso faz parte da jornada de libertação espiritual de todos nós. E olha então que Gamaliel continua dizendo: que região seria essa? Que lugar é esse que então Moisés levou o povo hebreu? Que Deus prometeu? Que região seria essa? Se guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Há tamareiras frondosas e amigas, medrando nos areais ardentes. Essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheios do pão divino para matar a nossa fome? Nas minhas reflexões solitárias,
cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. Olha a conclusão de Gamaliel. O povo hebreu saiu daquela condição e está começando a encontrar a terra prometida agora, com a vinda das revelações de Jesus. Porque isso é a libertação. Jesus não fala para um rabino que ele veio trazer o reino de Deus. E o que era o reino de Deus para Jesus? Colocar o reino de Deus no coração dos homens, não é um lugar físico. O reino de Deus, onde a gente encontra paz, é um estado de espírito, que o aprendizado que a gente vai adquirindo através do evangelho, do cristianismo e agora do que completa o espiritismo para nos facilitar, para nos esclarecer um monte de coisa, é essa a terra prometida. Não é um lugar, é um estado de alma. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Então, olha isso, e Gamaliel fala, e não para por aí. As reflexões que ele vem fazendo no deserto fazem ele entender muito além. Quando nossos antecedentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais, que os habitantes eram intratáveis, devoradores de carne humana. Mas Josué e Caleb, da história então, né? Da época de Moisés, num esforço heróico, penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região manavam leite e mel. Então sempre tem aqueles que vão colocar o pessimismo, as dificuldades, e as dificuldades existem. Mas se a gente vencer as dificuldades, o que é que está reservado depois? É como disse, venceram os primeiros obstáculos e voltaram para o povo e disseram, aquele local que vocês disseram tudo isso, que parecia tudo isso, mana leite e mel. Não temos aí um símbolo perfeito? Olha Gamaliel agora chamando a atenção para Saulo. A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país. Quando a gente se adapta ao Evangelho, a gente muda de lugar. A gente não precisa estar em lugar nenhum, cuja grandeza se perde no infinito da alma. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária. Enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte. Qualificam um apóstolo, como Simão Pedro, de pescador presunçoso e ignorante. Mas, pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus, vi nele a figura do companheiro corajoso e digno que voltava das lições do caminho para nos afirmar que na terra do Evangelho há fontes de leite da sabedoria e do mel do amor divino. É preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar obstáculos da viagem. Procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração. Então, os obstáculos, Gamaliel está deixando claro. Nós vamos encontrar. Não vai deixar de estar no nosso caminho. Mas é a persistência nesse caminho confiante que vai fazer a gente chegar na terra prometida, que não é um lugar. É uma conquista pessoal. É um estado de alma que, independente do que aconteça ao nosso redor,
a gente continua sereno, como o exemplo do que ele falou, de Estevão, que passou por todas as piores condenações, dificuldades, e morreu sereno. E ali chamou a atenção de Gamaliel também. Gamaliel fizera uma pausa em suas expressões amigas e altamente consoladoras. Saulo estava admirado. Aquelas comparações tão simples, aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei com relação a Jesus, deixavam-no perplexo. A sabedoria do ancião renovava-lhe as forças. Alegas tua estranheza, continuou o venerando amigo, enquanto o jovem fitava com interesse crescente. Com a mudança de profissão e a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas. Entretanto, Saulo, basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que vejas claramente. Um velho como eu está na situação de Moisés contemplando a terra prometida sem poder alcançá-la. Mas, quanto a ti, é preciso convir que estás ainda muito moço. Podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. Para isso, é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho tão só com a leitura dos textos sagrados ou com os favores de quantos o estimavam. Certamente, manipulou instrumentos rudes, aplainou estradas onde havia abismos, à custa de esforços sobre-humanos. Então, deixando claro aqui que essa conquista, e isso é um dos objetivos do livro, como Emmanuel fala no prefácio, não é mostrar um Saulo escolhido por Deus e já santificado de repente. Mostrar um Saulo que vai enfrentar uma luta que todos também enfrentam. Os livros resumem muito a história das coisas e a gente não presta atenção que a vida desses seres não é muito diferente da nossa com relação à necessidade de lutar, de vivenciar, de enfrentar obstáculos. E Saulo enfrentou obstáculos tão duros quanto o que a gente está vendo aqui e muito mais, porque ainda o livro descreve lá para frente. E aí Saulo, ouvindo tudo aquilo, e que me aconselhais nesse sentido? Interrogou o rapaz com profunda atenção, enquanto o velho mestre fazia longa pausa. Quero dizer que conheço teu pai, bem como sua situação de abastança. Quer dizer, eu sei que você é filho de um pai rico e você é rico. Naturalmente, nas suas expressões de afeto, não se negaria a te prestar todo o auxílio nesta emergência. Mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário, se não cooperasses com o teu esforço próprio na solução dos teus problemas. Então, o que Gamaliel está deixando claro? Você tinha um futuro garantido. Você já tinha uma posição social que tinha um salário que é invejável. E você tem um pai rico, que até então também te bancou. Mas a profissão você vai abrir mão, já não faz mais sentido. E o seu pai, o dia que se for, se você deseja seguir o mestre, você vai ter que aprender a se sustentar antes de qualquer coisa. E vives uma fase em que todo trabalho enérgico se faz indispensável. Examinada a questão de família, vejamos tua condição profissional. Até agora fostes rabino da lei, preocupado com os erros alheios, com as discussões da casuística, com a situação de evidência entre os doutores. Ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. Então, olha como Gamaliel está falando
lindo aqui, né? Fala assim, nós éramos cegos, agora Deus está chamando para que nós enxerguemos aonde nós estávamos errando. E agora a terra prometida já começa a estar ali, ó, desenhada no nosso futuro. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como doutor da lei, isso não mais te seria possível. Então é necessário recomeçar a tarefa como o homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. O moço de Tarso demorou o olhar úmido de emoção no velho generoso e exclamou: Sim, agora compreendo. E aí Gamaliel volta, né? Que aprendeste na infância antes da posição conquistada? Perguntou o ancião previdente. Consoante aos costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis. Não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa, acrescentou Gamaliel com um sorriso sereno. Teu pai foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar tuas mãos ao trabalho antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é o movimento sagrado da vida. Fazendo um intervalo, como que procurando refletir mais profundamente, o velho mentor da mocidade farisaica voltou a dizer: Foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Olha isso, né? Para quem quiser ser grande, às vezes se inicia nas tarefas mais apagadas. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Não te sintas humilhado regressando ao tear que nos surge presentemente, qual amigo generoso. Estás sem dinheiro, sem recursos materiais. À primeira vista, considerando tua posição de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos. Mas não estás doente, nem envelhecido. Tens a saúde e a força. Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Ser tecelão depois de ter sido rabino é para mim mais honroso do que descansar sobre os títulos ilusórios conquistados num mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Olha como Saulo foi conduzido, né, à presença de Gamaliel para realmente orientar ele. Como Gamaliel era um ponto de referência seguro para Saulo. E Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos. E tomando-lhe a mão, beijou-a com profundo respeito, murmurando: Não esperava de vós senão esta franqueza e esta sinceridade que iluminam meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida, encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Então, olha como Saulo já está vendo uma possibilidade. Primeiro, além de ele conseguir se sustentar, ele já enxerga nesse trabalho humilde a possibilidade de estar mais perto daqueles que mais precisam. Olha isso, conviverei com os mais desfavorecidos. Penetrarei mais intimamente, eu vou estar junto, eu vou estar perto desses que eu vou começar a me inteirar mais intimamente nessas amarguras que ele nunca vivenciou. Em contato com as dores alheias,
hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Tomado de grande alegria, o sábio velhinho acariciou-lhe os cabelos, exclamando emocionado: Deus abençoará tuas esperanças. Longo tempo ficaram em silêncio, como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia. Foi Saulo quem, denotando no olhar as muitas preocupações íntimas, quebrou o silêncio dizendo receoso: Pretendo retomar o ofício da primeira idade, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se possível, exerceria a profissão aqui mesmo, em Palmira. Então, olha a preocupação de Saulo, ele já entendeu. Mas olha a humildade, ele falou assim, mas eu estou sem dinheiro. E ele fala isso até com um certo constrangimento. Assim, então, como eu não vou ter dinheiro para voltar para Jerusalém ou para Damasco, eu posso começar aqui mesmo, em Palmira? Falava hesitante, deixando perceber ao venerável amigo a vergonha que experimentava com o fazer-lhe esta confissão. Como não? Obtemperou Gamaliel solícito. Considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas. Entretanto, não incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro, porque de qualquer forma poderíamos obtê-lo para as despesas mais urgentes. Gamaliel então está falando, eu acho que você deve ficar, não é só por conta do dinheiro. Porque a gente poderia conseguir você voltar para lá. Mas está muito além disso. Eu vou seguir ainda um pouquinho, porque não falta muito para a gente chegar na metade do livro. A gente vai com 1h30 aqui, talvez, hoje. Mas eu acho que vale a pena para a gente chegar na conclusão dessa conversa dos dois aqui. Então, não é questão só do dinheiro que a gente está aqui considerando. Refiro-me simplesmente aos perigos da situação que passou. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso, plenamente integrado nos teus novos deveres. Quer dizer, quando você for voltar para lá, você vai ter que estar fortalecido, você vai ter que estar totalmente integrado, não nessa insegurança que você agora está experimentando. E olha a comparação que ele faz, que bonito. Toda planta é frágil quando começa a crescer. Então o Saulo, como cristão, era alguém que ainda era uma planta frágil, que estava começando agora. Ele não pode achar que porque ele era um rabino fortalecido, ele vai ser um cristão já fortalecido. Ele precisa se fortalecer naquelas ideias, naquelas atitudes. Ele precisa vencer mais ainda o que ele carrega dentro dele que pode atrapalhar. As tricas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O rebento mais promissor não se desenvolverá se o cobrirmos de detritos e lama. É bom que voltes ao berço, aos nossos companheiros e à família, como árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. Então, olha que Gamaliel, olha a visão que Gamaliel já tem. Como ele consegue perceber tudo isso? Inclusive essa fragilidade de Saulo, que vai ser resolvida com o tempo, trabalhando, esperando com que tudo isso seja removido ainda de imperfeições, de impurezas, ganhando fortalecimento. E às vezes a gente já quer começar logo uma tarefa achando que a gente está pronto para tudo também, né? E a gente não espera o fortalecimento, a compreensão maior, a experiência dos dias, dos anos que vão nos trazendo para que a gente esteja firme realmente nessa luta. E aí quando Saulo ouve tudo aquilo, mais uma vez, né? Mas que fazer? Tornou Saulo preocupado. O antigo mestre refletiu um instante e esclareceu. Sabes que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro.
O serviço de transportes depende inteiramente dos tecelões mais hábeis e dedicados. Assim, o compreendendo, meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes, para atender às necessidades do seu comércio. Conversarei com Ezequias a teu respeito. Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém. Olha aqui, deixando claro como o irmão de Gamaliel não sabia quem ele era, né? Assim, eu vou falar com ele e eu não vou explicar quem é você, mas nós vamos te conseguir um lugar para trabalhar mais isolado ainda. Que pretende, não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém que pretende exilar-se por algum tempo, não pelo receio de envergonhar teu nome ou tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. As considerações convencionais poderiam perturbar-te, agora que necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. Então, olha isso. Talvez se você tivesse no dia a dia, num ambiente sem esse isolamento, para colocar cada vez mais fortalecido, né, o que você precisa, que na humildade, nessa solidão, né, que você cresça em humildade, em resignação, você talvez não consiga exterminar o homem velho que você precisa lutar contra. Compreendo e obedeço em meu próprio benefício, murmurou Saulo com atenção. Aliás, Jesus exemplificou tudo isso permanecendo em nosso meio sem que o percebêssemos. O moço tarsense pôs-se a meditar na elevação dos alvitres recebidos. Iniciaria uma existência nova. Tomaria o tear com humildade. Alegrava-se ao recordar que o mestre não desdenhara, por sua vez, o banco de carpinteiro. Jesus também começou num trabalho humilde junto com o pai, né? Na carpintaria. E aí ele se lembra disso também. O deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho, silêncio. Ganharia não mais o dinheiro fácil da admiração indevida, mas os recursos necessários à existência, com o subido valor dos obstáculos vencidos. Gamaliel tinha razão. Não era lícito rogar o favor dos homens quando Deus lhe havia feito o maior de todos os favores, iluminando-lhe a consciência para sempre. É verdade que em Jerusalém havia sido cruel verdugo, mas contava apenas 30 anos. Buscaria reconciliar-se com todos a quem havia ofendido no seu rigorismo sectário. Olha que lindo! Saulo ele tem o desejo, e hoje reconhecendo tudo que ele fez de errado, ele tem o desejo de se reconciliar com todos aqueles que ele tinha ofendido. Sentia-se jovem, trabalharia para Jesus enquanto lhe restassem energias. A palavra carinhosa do ancião veio arrancá-lo das profundas cismas. Tens o evangelho? Perguntou o velhinho com bondoso interesse. Saulo mostrou-lhe a parte fragmentária que trazia, explicando-lhe o trabalho que teve em Damasco para copiá-la dos manuscritos do generoso pregador que lhe curara a cegueira repentina. Gamaliel examinou-a com atenção e, depois de concentrar-se longo tempo, acrescentou: Tenho uma cópia integral das anotações de Levi, cobrador de impostos em Cafarnaum, que se fez apóstolo do Messias. Então, não sei se vocês se lembram, quando Gamaliel procura Pedro na casa do caminho, Pedro dá esse exemplar, que foi uma cópia integral de Mateus, né? Levi é Mateus, o cobrador de impostos, que Pedro tinha, e presenteia Gamaliel. E agora Gamaliel está querendo presentear o Saulo. Lembrança generosa de Simão Pedro
de Simão Pedro, a minha pobre amizade. Presentemente não necessito mais desses pergaminhos que considero sagrados. Para gravar na memória as lições do mestre, procurei copiar todos os ensinos, fixando-o na retentiva para sempre. Já possuo 3 exemplares completos do Evangelho, sem a cooperação de escriba algum. Desse modo, por considerar a dádiva de Pedro como santificada relíquia de nobre afeição, quero depô-la em tuas mãos. Levarás contigo as páginas escritas na Igreja do Caminho como fiéis companheiras do teu novo trabalho. Então, olha isso, ele quer presentear Saulo porque ele sabe o que é, a importância daquele exemplar. Porque ele já fez 3 cópias, como ele falou, ele poderia dar qualquer uma das cópias. Mas não, ele quer que Saulo tenha a mais importante de todas, a escrita pelo próprio Levi. O ex-rabino escutava-lhe as declarações afetuosas, tomado de profunda emoção. Mas por que desfazer-vos de uma lembrança carinhosa por minha causa? Perguntou sensibilizado. Ficaria muito contente com uma das cópias feitas por vossas mãos. O velho mestre fixou o olhar tranquilo na paisagem e murmurou com voz profética. Cheguei ao fim da carreira. Devo esperar a morte do corpo. Se hei de abandonar a dádiva de Pedro a pessoas que lhe não podem reconhecer o valor que lhe atribuímos, é justo entregá-la a um amigo fiel que pode ajuizar do seu caráter sagrado. Além disso, tenho a convicção de que não mais poderei voltar a Jerusalém neste mundo. Não me será possível qualquer entendimento direto com os apóstolos galileus a respeito das luzes que o Salvador derramou em meu espírito. E temo. E olha aqui, então, ó, falando, olha aqui que Gamaliel já está falando. Ele já sente que ele não vai conseguir mais sair dali, ele vai morrer ali, lá em Palmira. Além disso, olha o que ele vai falar agora. Olha como a visão de Gamaliel vai além. E temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto. Olha isso. Porque às vezes a gente acha, poxa, agora ele é cristão. Ele vai ser recebido de braços abertos pelos cristãos. Mas, gente, pensem. Até agora ele era a maior medo de todos. Então por que eles vão achar que agora ele está tudo bem? Saulo era a maior ameaça ao cristianismo. E Gamaliel já percebe isso. Temo que os adeptos de Jesus não ainda vão te compreender de pronto, quando regressares à cidade santa. Quer dizer, então olha em que situação que Saulo está. Se ele for para o Sinédrio, ele vai ser condenado. Se ele for para os apóstolos, ele não vai ser compreendido. Então ele realmente está sozinho no mundo. Com exceção de Ananias, que recebeu também uma visita direta do mestre, com exceção de Gamaliel, mas o restante, ele vai encontrar um mundo de dificuldade para enfrentar. Terás então esta lembrança para te apresentares a Pedro em meu nome. Então até isso Gamaliel está pensando. E quando eles duvidarem de você, você mostra a Pedro a cópia que ele mesmo me deu. Então, de certa forma, essa é uma segurança para você também. Aquele tom profético impressionava o moço tarcense que baixou a cabeça de olhos úmidos. Depois de longo intervalo, como que procurando recompor as ideias com perfeita sabedoria, Gamaliel continuava solícito. Vejo-te, no futuro, dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci consagrado a Moisés. Se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Quando o esforço das mãos te haja granjeado a liberdade para escolheres o novo caminho a seguir, Deus há de abençoar-te o coração,
para difundires a luz do Evangelho entre os homens até ao último dia de vida aqui na terra. Isso é realmente uma orientação que a gente tem que ouvir aqui, lendo, né? Para a gente entender que as coisas não são tão simples assim. A gente não é porque Jesus apareceu para ele que ele não tem nada para conquistar ainda. Então, olha isso. Quando o esforço das tuas mãos te haja granjeado a liberdade para escolheres o novo caminho, aí Deus vai te abençoar esse novo caminho. Nesse labor, meu filho, se topares incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeastes por lá certa confusão nos espíritos. É justo que recolhas os resultados. Então, olha isso, não é porque agora você é um queridinho do Cristo que você não vai ainda lidar com o que você plantou. Semeou confusão, é justo que você agora recolha primeiro os resultados dessa confusão. Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passa adiante com o teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Saulo sentia profundo descanso naquela exortação amorosa, terna, leal. Ouvindo-a, deixou-se ficar longo tempo entre lágrimas ardentes que testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro. Naquela tarde, Gamaliel deixou a rústica choupana, dirigindo-se com o ex-discípulo à casa do irmão, que acolheu desde então o jovem tarsense sob o seu teto com indisfarçável contentamento. A inteligência fulgurante e a juventude comunicativa do ex-doutor da lei conquistaram Ezequias e os seus, numa bela expressão de amizade espontânea. Nessa noite, concluídas as cerimônias domésticas da última colação habitual, o velho rabino de Jerusalém expôs ao negociante a situação do seu protegido. Explicou-lhe que Saulo fora seu discípulo, desde menino, exaltando-lhe o valor pessoal e concluindo com a exposição de suas necessidades econômicas verdadeiramente críticas. E diante do próprio interessado, que acentuava sua admiração por aquele velhinho sábio e generoso, esclareceu que ele tencionava trabalhar como tecelão nas tendas do deserto, rogando a Ezequias auxiliasse com a sua bondade tão nobres aspirações de trabalho e esforço próprios. O comerciante de Palmira admirou-se, mas o rapaz, de modo algum, advertiu atenciosamente, necessitará insular-se para ganhar a vida? Tenho meios de localizá-lo aqui mesmo, na cidade, onde ficará em contato permanente conosco. Entretanto, preferiria vosso amparo generoso lá no deserto, acentuou Saulo em tom significativo. Por quê? Indagou Ezequias interessado. Não compreendo mocidades como a tua, exiladas nos estendais de areias intermináveis. Os imigrantes do êxodo de Jerusalém, na condição de solteiros, não toleraram os elementos que lhes ofereci nos oásis distantes. Apenas alguns casais aceitaram a proposta e partiram. Quanto a ti, com os seus dotes intelectuais, não compreendo como preferes ser tecelão humilde, segregado de todos. Então, olha que, além de voltar a ser tecelão, ele vai fazer num ambiente totalmente isolado e que a gente não faz ideia da dificuldade que é isso. E o próprio Ezequias está alertando Saulo. Não tem ninguém que nas suas condições aceite e consiga viver dessa maneira. Os poucos que aceitam trabalhar nesses locais mais isolados, e é necessário que tenham esses trabalhadores lá por conta dos viajantes, só acontece por parte daqueles que têm parceiros, que tem alguém ali para dividir essa dificuldade.
Gamaliel compreendeu que a estranheza do irmão poderia levá-lo a suposições errôneas acerca do jovem amigo. E antes que alguma suspeita injusta se lhe esboçasse ao espírito indagador, ponderou com prudência. Tua pergunta, Ezequias, é natural, pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático. Trata-se de um moço cheio de talento, credor de belas promessas e, ao demais, muito instruído. Os menos avisados poderão chegar ao extremo de presumirem na sua atitude o desejo de fugir a consequências de algum crime. Quer dizer, ele falou assim, você pode estar pensando que talvez ele esteja fugindo, né? Porque não é normal aceitar isso. Mas não há tal. Para ser mais franco, devo dizer que meu antigo discípulo quer consagrar-se mais tarde à difusão da palavra de Deus. Achas, então, que Saulo se elegesse à carreira da mocidade triunfante da nossa época, preferiria Palmira a Jerusalém? A situação, portanto, não é apenas de necessidade pecuniária, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram a lugares ermos a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. Se é assim, replicou o outro vencido. Então aí Gamaliel explica que o intuito é de busca do isolamento mesmo para crescimento espiritual, não é só para trabalhar. Ele, como alguém que está buscando a inspiração do alto, a reflexão, esse isolamento, justifica. Além de ganhar o dinheirinho dele, que ele está precisando, mas, acima de tudo, um isolamento que é natural, como ele fala, né? De todos aqueles homens de Deus, aqueles grandes profetas, até mesmo Jesus passou um tempo no deserto, né? Buscou o isolamento no seu mundo íntimo, se afastando, né, das turbulências do dia a dia, para uma conexão mais direta com Deus. E é exatamente isso que Saulo está se propondo a fazer nesse momento. Apoiado, na verdade, pela ideia de Gamaliel, e agora Gamaliel dando todo o suporte, né, para fazer com que ele conseguisse esse tipo de atividade com o irmão, né, que tinha a possibilidade de mandar ele trabalhar num desses oásis que ele tinha o comércio dele. Então, assim começa a jornada, esse tempo que Saulo vai passar no deserto. Saulo vai passar 3 anos no deserto, né? E eu vou parar por aqui hoje, né? Semana que vem a gente continua aqui do item do parágrafo 30, não é parágrafo, né? O item 30 aqui, que fala justamente porque isso a história diz, né? Saulo passou esses 3 anos no oásis que se chama Oásis de Dan. É exatamente o local onde Ezequias tem a possibilidade de Saulo se fazer essa reclusão de estudo, de aprofundamento no Evangelho e trabalho. E aqui então, por hoje, encerramos. Eu acho, como eu falei, nesse texto de Gamaliel tem muito mais coisa para a gente refletir. Então vale a pena, para quem tiver interesse, reler depois esse trecho. Mais para frente, eu acho que esses livros têm que ser sempre relidos, na verdade, né? Porque a gente aprende em cada releitura que a gente faz deles. Mas do que nós tivemos hoje, eu não sei se ficou alguma coisa a mais que vocês tenham percebido ou queiram acrescentar, ou alguma questão aí para a gente discutir. Não, Marcos, claro. Tudo certinho, né? Tudo certo. Então, tá ótimo. Mais uma vez passamos um pouquinho do tempo, mas eu acho que em alguns momentos é necessário, né, para a gente não interromper o assunto que a gente está discutindo. E aqui nós estamos no meio do capítulo, então semana que vem a gente conclui esse capítulo. Certo? Tá
ótimo. Então Super tá obrigada. ótimo. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus mais uma vez aqui pela oportunidade. E boa semana, boa noite para todos. Boa Boa semana. noite, Boa gente. noite.